Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, pessoal, nessa questãozinha do PIS-1001, a gente vai falar de um tema que é base para compreender um pouquinho das funções inorgânicas, que também aparece com uma certa frequência aí no PISM, que é o tema envolvendo condução de corrente elétrica, né? A gente vê lá nas ligações químicas algumas discussões sobre conduzir ou não corrente elétrica, as características que a gente tem que ter. Então, tem muita dica legal nessa resolução de hoje. Você sabe que aqui eu não venho só para te dar gabarito, você acha no site do PISM. Se você está me acompanhando, está seguindo aqui, é porque você quer mais do que isso. Você quer uma aula de química e é o que você vai ter. E para você aprender mais, o que você tem que fazer? Você tem que deixar o seu like aqui, ó. Tem que clicar no sininho e tem que me seguir. Brincadeira, pessoal. Esse tipo de coisa, óbvio, não vai influenciar no seu aprendizado, mas diz pra mim que o conteúdo é legal, que o conteúdo tá ajudando pessoas e que diz também pro YouTube que ele pode distribuir esse conteúdo com segurança que o pessoal tá gostando, tá bom? Então, pessoal, fica por aqui. Você já sabe, aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Dá um confere comigo na questãozinha então, galera. Olha só, o cientista, Savant August Arrhenius, estudou o efeito de passagem de corrente elétrica na migração de espécies eletricamente carregadas. Assinale a alternativa que descreve a situação na qual ocorre a condução de corrente elétrica. Substância iônica no estado sólido. Substância molecular não ionizada em solução. Substância iônica em solução. Substância molecular no estado gasoso. Substância molecular no estado sólido. Então, ele lançou para você aqui todas as possibilidades. Para isso, pessoal, a primeira coisa que você tem que compreender é o que vai fazer conduzir corrente elétrica. Você precisa ter essa informação. Então, o critério é para conduzir corrente elétrica. Então, para conduzir corrente elétrica, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter, pessoal, eletrólitos. Esse é o nome bonito, né? Eletrólitos é um nome bonito para íons, cargas positivas e negativas. Veja bem, pessoal, eu estou falando de íon. Pode ser positivo, pode ser negativo. Eu não estou falando de ter que ser um composto iônico, não estou falando que não pode ser um composto molecular. Não é isso. Eu estou dizendo para você que a gente tem que ter íons. E não basta íons. A gente tem que ter movimentação. Só existir os íons não basta, a gente precisa que eles existam e que eles se movimentam. Então, eu preciso de uma espécie que gere íons. Ah, tu tem que ser, então, uma espécie iônica? Não, tem que formar o que a gente chama de uma solução iônica ou uma solução eletrolítica. E eu acabei de perceber que eu escrevi aonde a câmera tampa, né? A minha linda... Aí, ó, foi, pronto. Minha linda carinha não está mais tampando. Então, galera, tem que ser esses critérios, tá? Não confundam com ser um composto iônico ou ser um composto molecular. Eu estou te dizendo que para conduzir corrente elétrica tem que ter, íons nessa solução, tem que ter íons no meio e ele tem que ter movimentação. Essa figura aqui ilustra bem isso, ó. Uma solução condutora, ela tem cargas positivas e negativas, ela tem íons. Já uma solução não condutora é formada por moléculas, compostos covalentes, na sua maioria, mas não são todos, tá? Toma cuidado. Como que eu posso gerar íons? Primeira forma de eu gerar íons, pessoal, é eu fazer eu ter uma substância iônica. Uma substância iônica
quando em água, vai gerar íons para mim. Por exemplo, NaCl, o sal de cozinha sólido, quando ele entrar em contato com a água, ele vai gerar Na mais aquoso mais Cl menos aquoso. Então veja, partir de uma substância iônica que a gente diz que sofreu dissociação. Então a substância iônica sofreu dissociação e gerou íons. Ela vai conduzir corrente elétrica. Agora, eu também posso ter, pessoal, um composto molecular. Sim, Arthur, mas está escrito que molécula, composto molecular, composto covalente, está ali no desenho, que não conduz corrente elétrica. Os compostos moleculares covalentes, que são os ácidos, eles sofrem ionização. Por exemplo, o HCl, quando tiver em contato com a água, vai gerar H+, mais Cl menos aqui, ó, aquoso. Então eu posso pegar esse cara aqui, gasoso, em contato com água, e gera H+, e Cl menos. É um composto covalente, é um composto molecular, que gerou para mim íons. Íons no meio, tem uma solução eletrolítica, tem íon disponível e ele pode se movimentar. Então, pessoal, esses são os critérios. Arthur, um composto iônico, então, ele sólido conduz corrente elétrica? Como é que funciona? Eu vou te dar os detalhes já já. Mas primeiro, eu quero te mostrar o seguinte, Vamos às dicas que eu prometi aqui. Se você tiver que identificar um composto iônico e covalente, e você tem a sua tabela periódica, que é do PISME, um composto iônico, pessoal, ele é formado por metal mais ametal. Então, olha só o macete para você identificar na tabela periódica. Vem aqui no boro, ó, por baixo e vai fazer uma escadinha. Desce 2, direita, baixo, direita, baixo, direita. E aí sobe 2, e esquerda, cima, esquerda, cima, esquerda e cima. Esses elementos do meio do caminho são chamados de semimetais ou metalóides, também conhecido assim ainda. Todo mundo que está à esquerda é metal, todo mundo que está à direita é ametal. Então, para você identificar um composto iônico, metal mais ametal, com exceção, claro, do hidrogênio, que é um ametal. E, dando sequência, vou te dar mais uma dica, que é, na verdade, um convite. Pessoal, no meu Instagram, no @abporto, você vai achar trabalhos em paralelos. Mapa mental como esse de tabela periódica, aqui, ó, com toda a organização. Tem quiz, então aquelas perguntinhas de bate-pronto para você ali chutar sem medo de errar. A gente tem meme, final importante, rir, A gente tem dicas de estudo, tem muito conteúdo que eu faço por lá, além de mostrar um pouquinho da minha vida. Não muito, mas tem uma coisinha ou outra por lá. Então, pessoal, @abporto, lá no link da bio você vai achar um monte de material de dica. Esse aqui é de tabela periódica, ajuda muito a galera, do primeiro ano, que tem que saber a tabela periódica, tem que conhecer, não decorar os elementos, mas tem que conhecer as propriedades para questões que caem muito no PISME 1. Tá bom? Era essa dica, junto com essas das ligações ali, que eu queria passar para você. Agora, pessoal, a gente consegue identificar a alternativa correta. Substância iônica, ela tem potencial? Sim, porque uma substância iônica ela é formada de espécies positivas ao redor de espécies negativas. Então, ela tem sempre esse arranjo. Só que qual que é o problema? Ela já tem íons? Já. Só que no estado sólido, o que ela não tem? Ela não possui movimentação. Olha, se ela não possui movimentação, não adianta. Os íons não se movem e não conduz corrente elétrica. Então, uma substância iônica no estado sólido não serve. Porque tem íon? Tem carga? Tem movimentação? Não tem. Substância molecular,
mas que não é ionizada. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Quando tem ionização, um ácido, por exemplo, é uma substância molecular e sofre ionização, ela gera íons. Show de bola. Coloquei na água, gerou íons e tem movimentação. Perfeito. Conduz corrente elétrica. Agora, se a molécula não sofrer ionização, ela não gera cargas. Não gerou cargas significa não gerou íons, não gerou eletrólitos, não conduz corrente elétrica. Substância iônica em solução. É exatamente o que eu mostrei aqui, ó. Você tem o NaCl, o sal de cozinha sólido, colocou na água, gerou íons e gerou movimentação. Então você juntou os dois requisitos. Tem carga, tem íon, tem eletrólito, tudo sinônimo, e ainda assim gera movimentação. Então, ó, a letra C está correta. Show de bola. Vamos só ver as outras. Substância molecular no estado gasoso ou substância molecular no estado sólido? Não, não é, pessoal. Não vai ter movimentação no estado sólido, né? E nem vai ter íon, porque é molecular. Substâncias moleculares covalentes só tem íon se sofrer ionização. Se ela não sofrer ionização, não tem íon. Então, o pré-requisito é ter íon e ter movimentação. Se não tem nem íon, não interessa se tem movimentação ou não, não vai conduzir. Tá bom? Galera, fui muito além de te dar o gabarito, tentei resolver a questão, te ensinando um pouquinho de condutividade, o que você precisa e como você analisa essa questãozinha do pismo. Espero ter te ajudado. Se sim, deixa o seu like aqui, faz um comentário, comenta, compartilha isso com o pessoal. No mais, beijos e abraços, pessoal. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e valeu!